Como vai, Claudete? Tudo bem? Tudo bem, Marcelo, e você? Bem-vinda de volta ao programa. Opa, vamos falar mais um pouquinho sobre o tema. Vamos lá. Olha a primeira questão que eu vou propor a Claudete aqui. A microfisioterapia é um tratamento novo. O que tem de diferente, Claudete, tanto da fisioterapia quanto de outras áreas? Bom, Marcelo, a primeira diferença é a causa, né? Na microfisioterapia, nós não vamos nos ater ao sintoma do paciente, e sim buscar a causa que está levando àquele sintoma. E segunda coisa é que quem vai fazer, quem vai dar o resultado, quem vai fazer a correção é o próprio corpo. Nós vamos apresentar ao corpo, né, segundo as nossas técnicas, apresentar ao corpo como ele tem que se corrigir. Apresentar para ele o caminho da correção. Mas é o próprio corpo é que vai realizar a correção. Entendi. Então, no tratamento com a microfisioterapia, Claudete, todos os pacientes passam pelos mesmos processos? Sim, eu vou dar um exemplo. Num dia de clínica, eu posso receber um paciente com lombalgia, um paciente com enxaqueca, um paciente com depressão, um paciente que vem só para alinhamento e balanceamento, que a gente chama, né, para prevenção, ou que está se sentindo estressado, ou posso receber um paciente que tenha todos esses sintomas. Tudo junto? Tudo junto. Todos eles vão passar pelos mesmos processos. Nós vamos avaliar o corpo todo, nós vamos começar com uma leitura do sintoma, mas depois nós vamos avaliar todo o corpo do paciente, realizar várias pesquisas para identificar o que levou o organismo a desenvolver aquela patologia ou o que levou o organismo a perder a capacidade de restauração. Por que ele não restaurou essas patologias, né, logo no início? Porque a gente sempre está fazendo alguma patologia, mas o nosso corpo tem a capacidade de restaurar. Então, descobrir qual foi a causa, o que aconteceu que ele não está tendo essa capacidade de se restaurar e de se curar. E essas doenças diferentes que você citou aí, Claudete, podem ter as mesmas causas e serem tratadas da mesma forma? Sim, na micro é bastante curioso. Muitas vezes o paciente com a mesma patologia vai ser tratada por protocolos diferentes, por mapas diferentes, e o paciente com patologias diferentes vai ser tratada da mesma forma. Por quê? Às vezes uma causa, um evento ou uma etiologia, que a gente chama, pode causar em você uma diarreia, em mim uma gastrite, no outro uma depressão. Então, às vezes a gente vai buscar a causa, e se a causa for a mesma, ou as causas, né, que às vezes é mais de uma causa para uma determinada patologia, a gente pode tratar esse paciente de forma semelhante, com patologias diferentes. E que recursos ou equipamentos são usados no tratamento? Bom, na microfisioterapia, nossos equipamentos estão aqui, são as nossas mãos. Ah, é? Não tem mais nada? Nada. Nossas mãos, com as nossas mãos nós vamos fazer a leitura do sintoma, nós vamos buscar o que está de errado no corpo, ver como é que o corpo responde aos nossos toques fisiologicamente. Então, as nossas ferramentas são as nossas mãos e o arcabouço teórico, que seriam os nossos mapas, seria o nosso material teórico. Então, com as nossas mãos, os mapas corporais, né, o nosso material, nós podemos atender pacientes em qualquer lugar. Podemos atender na clínica, na residência, num hospital, em qualquer lugar nós estamos com as nossas ferramentas junto com a gente. É interessante essa técnica chamada microfisioterapia. Usando um exemplo prático, Claudete, quais tipos de causas podem ser encontrados num paciente que sofre de crise de enxaqueca, como você citou agora há pouco? Isso, vamos dar o exemplo da enxaqueca, então. Eu recebo um paciente com enxaqueca. Eu tenho ali mais de 200 mapas, então podem ser muitas causas, muitas formas com que o corpo entendeu os eventos por que ele passou. Então, uma enxaqueca ela pode vir de um trauma físico, que ele sofreu muito antigamente, nem se lembra e deixou uma contratura muscular ou algum problema muscular. Pode vir de um medicamento que ele tenha tomado, pode ser até há muito tempo atrás. Pode vir de um produto que o corpo não aceita, um agrotóxico, um inseticida. Pode vir de ondas eletromagnéticas, muitos exames que ele tenha feito, exames de diagnóstico. Pode vir de traumas emocionais, que tem pontos no corpo que a gente lê, questões emocionais pelas quais ele passou. Então, a mesma enxaqueca, ela pode ter diversos tipos de causa. E aí na causa é que a gente vai liberar o corpo para que o corpo possa voltar a funcionar da forma correta
e não fazer mais esse sintoma. Se combater só o sintoma, que tem gente que fica tomando, toda crise que tem, toma um monte de remédio. Mas volta a enxaqueca, né? Ou para a enxaqueca e começa a ter um outro sintoma. Porque a causa está ali. Então, certo, o corpo ele vai continuar respondendo para, de alguma forma, responder aquilo que está fazendo mal para ele ali dentro. Entendi. Vocês que trabalham com a microfisioterapia, Claudete, tem algum poder sobrenatural nas mãos para descobrir essas informações? Muito boa essa pergunta, Marcelo. Existem muitas pessoas que acham, né? Às vezes assistem, né? O acompanhante às vezes assiste a gente tratando, passando a mão pelo corpo do paciente e acham que a gente tem ali um poder paranormal, mas não. Alguma energia? Assim? É alguma energia. A gente passa por um treinamento, né? A formação de microfisioterapia é uma formação extensa, né? De em média, no mínimo 2 anos, em que a gente faz os cursos. Nós somos treinados a sensibilidade das mãos, qual a pressão que a gente tem que colocar. Muitas vezes é a pressão como o peso de uma moeda de 5 centavos. Nossa. Então é uma pressão, às vezes é uma pressão maior, dependendo do que a gente está buscando ou do que a gente está tratando. Às vezes a mão tem que estar com a palma da mão, às vezes a gente usa o dorso da mão, a gente usa a ponta dos dedos, mão em concha. Os movimentos, a gente usa às vezes movimentos de rotação, às vezes movimentos de deslizamento, às vezes uma certa pressão. Então tudo isso a gente desenvolve no curso. Fora isso, nós temos que trazer como pré-requisitos, já trazemos como formados, né, ou em fisioterapia, ou em veterinária, ou em medicina, nós já trazemos aí conhecimentos em anatomia, em embriologia, em fisiologia, em fisiopatologia. Então, nós já temos aí um arcabouço de conhecimentos que a gente usa tudo isso para atender nosso paciente. E a partir desses conhecimentos, muita concentração, muita responsabilidade, porque ali a gente dá informações importantes, pode dar informações importantes para o paciente do que a gente encontra no corpo dele. E lembrar sempre que nós não estamos tratando só de corpos, nós estamos tratando de pessoas. Então isso requer responsabilidade, requer e um preparo, né, para que a gente possa estar atendendo e correspondendo à confiança com que esse paciente depositou nas nossas mãos. Outro dia, só uma coisa que me perguntaram, que vamos esclarecer com a Claudete, que ela está aqui. Pessoas que passaram por cirurgia podem recorrer à microfisioterapia ou é outra fisioterapia que é usada aí? Não só podem, como devem, né? Existe a fisioterapia convencional, que tem ótimos recursos, mas a microfisioterapia, ela vai entrar e perceber qual foram os traumas que ficaram no corpo por essa cirurgia, porque o corpo, ele entende a cirurgia como um trauma, porque você está anestesiado no seu sistema nervoso, mas o seu corpo, ele está sentindo tudo aquilo. Então, muitas vezes, após uma cirurgia, a pessoa nunca mais volta a ter uma saúde perfeita. Às vezes, o emocional dela fica comprometido por tudo aquilo que o corpo passou, em termos de medicamento, toxina, trauma, o corte, todo aquele ambiente. Então, aí a gente vai tratar a pessoa para que ela se recupere desse trauma como um todo. Claudete, muito obrigada. Claudete, só lembrando, a Claudete é da Clínica Ser, né? Que o telefone está aqui? É esse aqui? 3066-8028. Isso mesmo. Quem quiser mais informações sobre microfisioterapia, converse, ligue lá e converse com a Claudete. Obrigado, grande abraço. Muito obrigada a você, Marcelo, e até a próxima.